Seja bem-vindo, seja bem-vinda para a nossa semana do planejamento de marketing digital para 2022. E nesta aula de hoje nós vamos falar sobre a parte dos anúncios online. Sim, se você está acompanhando lá desde o começo as nossas aulas, finalmente chegou a hora da gente falar sobre os anúncios no Google, Facebook, Instagram, a gente poder finalmente completar lá a nossa planilha para a gente identificar quanto que será que a gente precisa investir nos nossos anúncios para efetivamente bater a nossa meta de vendas do mês que nós calculamos lá na primeira aula. E se caso você não assistiu, recomendo que você volte e assista desde a primeira aula para você entender tintim por tintim todas as etapas que nós planejamos até aqui. E claro, para ficar mais fácil, eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador para a gente fazer juntos. Então a gente falou na segunda aula, se eu não me engano, sobre a meta de SEO, então você já sabe como calcular esse número aqui. Agora nós vamos falar sobre a parte de anúncios. Bem a grosso modo, para simplificar bastante, depois a gente vai detalhar um pouquinho mais. Quando a gente vai definir a parte dos anúncios, a gente precisa saber, primeiro, quanto que nós temos para investir, e aí com base em quanto nós temos para investir, nós vamos analisar quanto que em média nós podemos pagar por ação, por clique ali naquela plataforma para gerar as visitas para o nosso site. Vou dar um exemplo aqui do Google. Vamos supor que você tenha R$1.000 ali para investir no Google e você analisando as suas palavras-chave que você deseja ali fazer as campanhas, você viu que a média do custo por clique é de R$1,20, então você vai com esses R$1.000 custando R$1,20 cada clique, você vai conseguir trazer 833 pessoas aí para o seu site. E aí, como a gente mostrou lá na primeira aula, a gente vai somar esse montante de visitas que nós vamos trazer de cada uma das plataformas de anúncio para complementar o nosso montante total de visitas ao nosso site ou à nossa loja virtual, para que então nós possamos ter ali o nosso total de leads para que o nosso time comercial possa trabalhar. E aí se você ficou pensando assim, tá Daniel, mas por exemplo, de onde que eu tiro esse valor aqui no CPC médio ali, do CPC do Google, né, o custo por clique? Tem uma ferramenta gratuita, que é o Ubersuggest, que você pode entrar aqui, colocar a palavra-chave que você quer trabalhar e você vai verificar tanto aquela questão de quanto é o volume de buscas mensal para aquela palavra e também qual que é o custo por clique. Eu peguei essa aqui que é desentupidora porque eu sei que é uma palavra que tem um custo elevado, R$ 34,69 por clique, ou seja, cada clique que acontecer em um anúncio feito para essa palavra vai descontar lá do seu saldo no Google, por exemplo, R$ 34,69. Mas aí que vem a inteligência da gente pegar, analisar outras alternativas que são mais baratas. Por exemplo, se você trabalha com desentupidora de fossa, é mais barato, é R$ 15,61 o clique. Então você pode ser mais específico do que apenas desentupidora e tá pagando um pouquinho mais barato aí para você poder então render mais cliques e trazer pessoas qualificadas para o seu site. Também peguei um outro exemplo aqui, aí já voltado mais para o marketing digital, que seria agência de marketing digital. Para essa palavra existem 4.400 buscas por mês e o custo por clique está na casa de R$ 16,48. Mas aqui nós também podemos ver alguns estudos aqui, né, algumas outras variações de palavra-chave que a gente começa a pensar que a gente consegue ser mais específico. Então aqui é R$ 16,48 para a agência de marketing digital, mas quando a gente quer tentar pegar, por exemplo, todo o estado de São Paulo ou do Rio, é na casa de R$ 25, R$ 23 o custo por clique. Mas se for para a cidade de São Paulo, por exemplo, é R$ 18,99 o clique. Então a gente precisa entender qual que é a palavra efetivamente que faz mais sentido, gera mais conversões para o nosso negócio e a gente vai tirar a média daqui. E aí a gente vai colocar naquela nossa planilha para saber quanto que os nossos R$1.000 vão render. E aí qual que é a grande sacada aqui? Quando você já tem um valor definido para poder investir, você tem que fazer esse valor render o máximo possível para você bater a sua meta. Porque se você fizer o contrário, deixa eu ver quanto que eu posso, quais são os custos de palavra-chave aqui que eu posso escolher e depois ver quanto que você precisa para bater a meta, pode ser que você vai precisar de muito mais dinheiro, né? Porque, por exemplo, né, voltando aqui no exemplo da desentupidora, se você pensar assim, vou anunciar para desentupidora, R$34. R$34 para você bater aquela mesma meta de
800 e poucas pessoas, vai dar muito mais caro do que se você escolhesse, por exemplo, desentupidora de fossa. Então é bem importante que você selecione primeiro o montante que você quer investir e depois você descubra quais são as palavras que cabem no seu bolso para você poder anunciar. Assim o seu dinheiro vai render mais e você não vai ficar frustrado porque o custo do clique para a palavra desentupidora é muito caro para mim e não vai me ajudar a bater a meta. Então você precisa entender exatamente ali qual que é a palavra que cabe dentro do seu orçamento. Essa é a melhor lógica que você pode seguir aí para render o máximo possível e bater a sua meta que nós definimos lá na primeira aula. Mas é claro que não é só isso aqui era a parte teórica. A gente preparou também para você aqui um board no Trello que tem todas as etapas para você passar aí um mês, né, e repetir isso aqui mensalmente. Sobre a questão do seu planejamento, do seu cronograma de anúncios online. Então, claro, a primeira parte é essa questão da definição de metas, né, que é justamente aquela planilhinha que a gente estava trabalhando ali. Depois que você definiu ali, tá, eu vou investir R$1.000 em Google e R$1.000 em Facebook. O que você vai fazer? Você vai criar uma definição dos assuntos principais da sua campanha, como por exemplo, eu vou criar uma campanha de geração de leads, ou eu vou criar uma campanha de doação para os abrigos da minha ONG, coisas bem específicas. Você vai definir quais são as campanhas que você vai trabalhar. Depois, você vai pegar aqui e vai fazer uma pesquisa de campo, ou seja, você vai entender sobre o público-alvo, quem que você deseja impactar. É bem importante porque cada campanha, por ter o seu objetivo específico, podem ter personas, públicos-alvos totalmente diferentes. Então você precisa fazer essa pesquisa de campo. Depois, você vai entrar aqui no planejamento das campanhas. Então você vai pensar em descrever como que vai ser sua campanha, quanto que você vai investir naquela campanha. Lembra que você só tem R$1.000, então você tem que distribuir aqueles R$1.000 de forma adequada dentro das campanhas que você está elaborando. Também pensar nos grupos de anúncio, de campanhas. Tem a questão do pixel de conversão, caso você não saiba. É um pixel que você coloca lá na página de sucesso, por exemplo, para você saber que alguém comprou ou converteu na sua ação. Enfim, as datas de início, fim da campanha. Ou seja, você tem que planejar tudo tintim por tintim. Tá aqui essa tarefa para te ajudar. Depois que você definiu tudo, com datas, objetivos, etc., você vai fazer a criação dos materiais. Então, a copy de vendas, a página que vai ser, né, direcionada à pessoa, né, que é a landing page. Você vai ter um cupom de desconto, uma promoção. Se você precisa fazer algum banner para veicular a campanha, tudo isso você vai colocar ali. Feito tudo isso, você tem que ir lá instalar o Pixel ou o código do Google Analytics, etc., para você poder metrificar se está tudo ocorrendo da forma que você planejou e ter esses dados de volta para você saber o seu ROI, o seu retorno sobre o investimento. E aí você começa, então, depois de ter tudo isso feito, você vai começar a veiculação das campanhas. Então você vai dar o play lá e você vai conseguir ver certinho se está tudo rodando. E aqui tem até uma dica para você lembrar de botar saldo nas suas campanhas, senão você vai começar e se não tiver o saldo lá, você vai morrer na praia. E aí, a gente sempre recomenda que você faça a validação das suas campanhas de tempos em tempos, corrija algum tipo de problema que as plataformas indicarem. E depois que você validou a campanha logo ali no começo, né, que começou a rodar, depois de tempos em tempos, faça a otimização das suas campanhas. Pegue, vá lá, faça a otimização, veja o que você pode melhorar. Mas espera um período, de repente 5, 7, 10 dias, às vezes é até interessante você esperar para que você possa ver como que está o desempenho da sua campanha e efetivamente você consiga melhorar os resultados dela, né? Porque você já teve ali um tempo de coleta, você já viu que não deu tão certo, você pode vir a ajustar. Então é bem importante que de tempos em tempos você volte nas suas campanhas e faça algum tipo de otimização. Depois você vai pegar e criar a parte aqui de materiais complementares, porque pode ser que você viu ali que o que você criou não é suficiente ainda para você ter o desempenho que você desejava. Então você pode criar novas copies, novos criativos, fazer testes AB, dá para fazer bastante coisa. E aí, depois que você rodou o mês inteiro as suas campanhas, aí você vai pegar e vai fazer o seu relatório de fechamento do mês, onde você vai entrar em cada uma das plataformas e você vai pegar
os dados sobre cada uma das campanhas para saber onde que aqueles seus R$1.000 do Google, os seus R$1.000 do Facebook, onde que eles foram investidos e qual que foi o retorno, ou seja, quantas pessoas compraram, quantas pessoas pediram orçamento e assim por diante. Então, esses são os dados aí que você precisa coletar para você poder apresentar aí internamente na sua empresa ou para um cliente que você esteja atendendo. Enfim, tem bastante coisa para fazer nessa parte de anúncios, mas você viu ali que o principal, a grande sacada é: defina qual que é a verba que você tem disponível para anunciar e depois você vai ver o quanto que você pode pagar por clique ali para fazer efetivamente as pessoas chegarem no seu site e aí você conseguir comprar, a pessoa conseguir comprar o seu produto. E claro, com o passar do tempo você vai entendendo cada vez mais quais são as palavras que são mais lucrativas, que geram mais conversões, que geram mais vendas para você. E aí fica até melhor de você fazer o cálculo, não com base só no custo por clique, mas você vai começar a fazer os seus cálculos com base no ROI, no retorno sobre o seu investimento, ou seja, as vendas efetivamente. Mas para começar, o custo por clique já é um primeiro passo ali para você trazer uma quantidade de pessoas significativas de cada uma das plataformas, tá bom? Então, essa era a nossa aula aqui do planejamento de marketing digital para 2022 sobre os anúncios online. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, porque ainda tem mais aula aqui para você sobre planejamento de marketing digital. E também já aproveita, deixa o seu like, porque isso aí é muito importante para nós e a gente se vê numa próxima aula. Até lá!